os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A missão de mãe, ela não começa quando você concebe. Ela começa antes de você conceber. Aqui, antes de ela ficar grávida, o que ela precisava fazer? Se santificar. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque que você vai gerar no seu ventre vai ser o libertador de Israel. Ou seja, aquele menino ali era um nazireu. Era alguém que não tinha contato com nenhum tipo de morte, com nada que procedesse da videira ele podia comer. E a sua mãe tinha que santificar esse menino antes de nascer. Então a sua santificação, mãe, começa antes do seu filho nascer. Porque você tem uma missão. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu agora sou pai, mas eu nunca tinha sido pai. E eu não sei como é ser pai. Mas tem irmãos que sabem como é ser pai, como é ser mãe. Busque comunhão com vocês, irmãos, que você vai saber como proceder com o menino. Você vai saber como proceder com a menina, para que esse menino se torne o libertador de Israel, e essa menina se torne alguém que vai gerar um libertador de Israel. Não seja orgulhoso ou orgulhosa. Você nunca foi mãe. Se você nunca foi, você não sabe como é. Pergunte a quem sabe. Você vai ter tanto menos dor de cabeça. Porque as irmãs já tiveram umas que foram na frente e passaram. Tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão com as irmãs, para você saber como você deve proceder com o menino. Como você deve proceder com o menino. Porque nem sempre, santos, a educação que nós recebemos, a gente tem que dar para os nossos filhos. Nem sempre. Por mais boa que seja. Mas o que vai sair dali é o libertador de Israel. O que vai sair dali é o libertador do povo. Senhor Jesus. Outra coisa que eu queria destacar aqui. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu o anjo do Senhor. Ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O seu filho que te deu foi o Senhor. Maravilhoso aqui é o próprio Senhor. Que Isaías fala que ele é, qual é o seu nome? Maravilhoso.
Quem te deu seu filho foi o Senhor. E filhos, quem te deu a sua mãe foi o Senhor. Então respeite-a, honre-a, que isso é mandamento de Deus. E o único mandamento de promessa é honrar pai e mãe. Não só pai, mas mãe. Senhor Jesus. Mas mesmo assim, nós vemos na história que Sansão, ele, por tudo que os pais fizeram, criaram, né, ele diante do Senhor, fizeram tudo que o anjo falou que tinha que fazer, fizeram tudo, mas mesmo assim o menino desencaminhou. O menino se apaixonou pela Filisteia. E Filístia aqui quer dizer pecado, o mundo da idolatria, o mundo do pecado, o mundo. Você criou esse menino para tocar em morte nenhuma, mas ele tocou. Muitas vezes, santos, nós não criamos o nosso. Ninguém aqui criou seu filho para cair na condição que Sansão caiu. Capítulo 16, versículo 23. Antes, no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. E o fizeram descer a Gaza e amarraram em 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Olha onde Sansão vai parar. Preso. Rodando um moinho no cárcere. Os pais dele não criaram esse menino para estar aqui, não. Não criaram. Fizeram de tudo, mas esse menino veio para cá e ficou no cárcere. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se eles o coração, disseram: mandar vir Sansão para que nos divirta. Então trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre 2 colunas. O libertador de Israel, ele estava no templo de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. O libertador de Israel não podia descer tão baixo. Mas ele estava ali. Estava envolvido e ele era motivo de chacota. O povo se divertia, porque viram, olha só quem ele era, olha o que ele é hoje. Antes ele nos afligia, agora ele está cego. E a gente está aqui olhando para ele se divertir. Pondo em xeque toda a criação dos pais. Mas, ainda aí, versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, me dá força só esta vez. Oh Senhor Jesus, oh Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou-se então, pois Sansão com as 2 colunas no meio, em que sustia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra eu os filisteus. Inclinou-se com força
E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais o que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tornaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá. Está o sepulcro de Manoá, seu pai, jogou ele a Israel 20 anos. Morreu. Ele morreu. Mas nós vimos, irmãos, que para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Até para morto tem jeito. Senhor Jesus. Lucas 7, versículos de 11 a 16. Oh, Senhor Jesus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. O Senhor é tão doce. Essa mulher tinha perdido tudo. Era viúva, tinha um único filho que morreu. A mãe de Sansão. Seu marido já tinha morrido e o único filho que ela tinha morreu. Aí vem o Senhor, se compadece dessa mãe e diz para ela: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife é caixão, tá? Onde eram conduzidos os mortos para poderem ser enterrados. Tocou ele no esquife. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levante. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E Jesus o restituiu à sua mãe. O Senhor pode restituir o seu filho. A sua missão de mãe não terminou. Você pode até achar que seu filho morreu, mas o Senhor pode chegar, se compadecer de você, tocar, falar com esse jovem, levantar e passar a falar. E ter o seu filho restituído. Senhor Jesus. E Naim significa cidade do consolo. Essa mãe foi ou não foi consolada? E restituída. O seu filho estava morto. Estava morto. Mas o Senhor apareceu e se compadeceu dela e restituiu. Oh, Senhor Jesus. Mas afinal, qual é a missão de mãe? Qual é a missão de mãe? Queria ler com vocês Gênesis, capítulo 3. Aqui vai ser descrita a missão de mãe. Oh, Senhor Jesus. Gênesis 3, a partir do versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás
sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A missão da mãe é gerar alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Olha a responsabilidade da mãe. Criar alguém para pisar na cabeça da serpente. Oh, Senhor Jesus. Mães, vocês conseguem ver onde vocês estão colocadas aqui no plano de Deus? Por que vocês precisam ser protegidas? Por que Deus colocou essa ordem? Porque vocês é que vão gerar aqueles que vão destruir Satanás. O filho varão vai sair da mulher. Não só os que vocês geraram fisicamente, mas tem os seus filhos espirituais. Em 1 Timóteo 2,15 fala que a mulher ela vai ser salva pela sua missão de mãe. A missão de mãe ali está dizendo que vai ser liberta pela sua função de gerar filhos. Ela vai ser salva porque ela está gerando filhos. Filhos que cooperem com Deus. É por isso que essa sociedade ela quer acabar com o papel de mãe. Porque quando ela acaba com o papel de mãe, ela acaba com a possibilidade de um filho que vai pisar na cabeça da serpente se erguer, nascer. Oh, Senhor Jesus. E como é que ela vai ser salva? 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé. Fé. A gente pode trazer isso aqui para a palavra. Se o Senhor separou você, separou também seu filho. Por mais que agora você não veja ele como um libertador de Israel, creia. Ele vai ser aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ser o filho varão. Ele vai ser. Amor. Você precisa levar os seus filhos ao Senhor. E amor é muitas vezes dizer não. Às vezes a gente ama mais quando diz não do que quando a gente diz sim. Você ama mais quando diz não do que quando você diz sim. Isso é amar. Fazer com que seus filhos tenham um viver de oração. Fazer com que seus filhos busquem o Senhor. E tenham a posição deles como filhos de Deus. Como parte integrante da igreja. Como parte integrante daqueles que vão trazer o Senhor de volta. Santificação. As mulheres vão dar à luz em meio a sofrimentos. Não há santificação sem sofrimento. Você tem que se abster. Você tem que se abster. Não adianta você, sem se santificar, você não vai conseguir gerar aquele que vai se tornar Satanás. Não vai. Você tem que se santificar. Você não pode comer nenhum fruto
Nenhum tipo, nada que vem da videira. Nenhum prazer. Aí, primeiro vem o Senhor. E a sua função de mãe, sua missão de mãe. Antes dos prazeres, antes de qualquer coisa, é sua missão de mãe. É levar esse menino até o Senhor. É conduzir esses nossos filhos até o Senhor. Eles claros, saber o que eles têm que fazer, o que Deus espera deles. E bom senso. Bom senso. Nós não temos bom senso. Quem tem bom senso é o Espírito. Precisamos demais do Espírito. Precisamos demais da comunhão com os santos, da comunhão com o Senhor, para que a gente possa conduzir esses filhos até Deus. Senhor Jesus. Difícil. Realmente a missão de mãe é algo muito complexo. Mas você vê o seu filho no Senhor, não tem preço. Ver o seu filho pisando na cabeça de Satanás, não tem preço. Amados, a gente precisa ir contra essa sociedade que quer tirar, que eles querem tirar o seu direito e a sua missão de mãe. Eles querem tirar o seu direito de gerar filhos que vão se tornar Satanás. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus pela palavra. Graças a Deus. Jesus é o Senhor.